Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quarta-feira, 25 de maio. Eu, Thaís Herédia e Priscila Yasbeck vamos juntos com vocês agora nas principais notícias da economia no Brasil e no mundo. Aqui, minha gente, nós já sabemos o seguinte, o mundo inteiro tem o mesmo problema. A inflação é um inimigo global, mas a responsabilidade de como lidar com ela está muito difusa. Mesmo que a fonte do problema seja a mesma, que é a guerra da Ucrânia e as suas repercussões. A Índia, por exemplo, já tinha anunciado que não ia mais exportar trigo. Agora anunciou que não vai mais exportar açúcar. Ela é a segunda maior produtora exportadora do mundo de açúcar, fica depois atrás do Brasil. Então, existe uma reação dos países que é muito diferente. A responsabilidade, como cada governo, cada país, diante da dinâmica da sua economia, está decidindo lidar com esse problema. Nós estamos assistindo a elite econômica reunida lá em Davos, na Suíça, e eles não falam de outra coisa, mas eles sabem que não vão conseguir sair de lá com uma solução conjunta para lidar com isso. Então, está rolando um clima meio assim de quem é que faz a pior previsão para o momento que nós estamos vivendo. Logo de cara, no primeiro dia, vocês vão se lembrar, nós tratamos aqui no CNN Money, a diretora-gerente do FMI, a Kristalina Georgieva, já lançou logo esse diagnóstico. Olha, nós estamos vivendo a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Ao longo dos dias, ali nas reuniões, nos painéis, é tanta coisa que acontece lá que eu acho que um dia passa a sensação de muitos dias. Outras previsões catastróficas foram acontecendo. Então, o que está na frente? Estagflação é praticamente uma certeza, ou seja, o mundo vai passar por um período de crescimento muito baixo e inflação mais alta. A percepção de que essa inflação ela passou a ser estrutural, que ela não é mais um fenômeno transitório, ela já é praticamente um consenso. A Priscila tem falado bastante disso. Então, estagflação nos países ricos, não é só nos países mais pobres. E essa resposta dos bancos centrais vai ser suficiente para controlar a inflação ou antes de controlar a inflação, vai jogar os países e as economias numa recessão. Qual vai ser o papel da China? A China tem tido revisões de grandes bancos para o crescimento da economia chinesa que faz o mundo inteiro parar. Eu já usei essa analogia aqui várias vezes. A China é uma das grandes locomotivas do mundo, ela e Estados Unidos se revezam nisso, e quando ela desacelera, o comboio atrás, os vagões, na verdade, vão parando. Nós que estamos lá para trás, sentimos também, uma hora chega a nossa vez. Todo mundo olhando para os bancos centrais, cobrando deles respostas, a comunicação dos banqueiros centrais tem sido mais ativa do que nunca, talvez nem na crise de 2008 nós vimos isso, e de qualquer forma tem uma batalha aí com um desfecho incerto. Quem já dá preço para esse medo todo é o mercado financeiro. A Priscila Yasbeck traz aqui um pouco esse reflexo que está acontecendo nos mercados e vai contar um pouco dessas previsões catastróficas que estão surgindo, né, Priscila? Thaís, ontem foi um dia de mais quedas para os mercados, hoje tem uma tentativa aí de engatar uma recuperação, mas os índices estavam operando agora de manhã perto da estabilidade, abrindo perto da estabilidade. Então, quais foram os assuntos que dominaram o mercado ontem? Então, todos muito relacionados com tudo que você falou. Então, um dos pontos que você citou, destacou, é a questão da China, né? Então, qual que é a percepção sobre China? Que a segunda maior economia do mundo está fazendo muito estímulo, mas esses estímulos mesmo trilionários não são suficientes para conseguir segurar o baque na economia diante dos fechamentos. Então, a percepção de que não adianta nada fazer tanto estímulo com a economia ainda fechada. Então, esse é um dos panoramas sobre China. Chamou muito atenção até uma perspectiva da Bloomberg, que falou que o PIB chinês vai crescer só 2% em 2022 e com isso a China vai crescer menos que os Estados Unidos pela primeira vez desde 1976. Então, essa questão de China acaba abalando os mercados, fica entre altos e baixos, aí dá uma recuperada, vem um estímulo, dá uma animada em commodities, ajuda a nossa bolsa, mas o pano de fundo é esse, que é bem preocupante, um crescimento fraco para os padrões chineses. A outra grande questão, e que se sobrepõe, a gente até trouxe recentemente aquela pesquisa mostrando que o maior medo do mercado hoje é a questão dos juros, e depois que vem a questão de China, então a gente tem esse temor muito grande de juros subindo, e aí hoje, então, tem a divulgação da ata do Fed, do Banco Central Americano, e aí os investidores vão ficar de olho se o Fed, nesse texto, deve confirmar o tom mais duro do presidente do Banco Central Americano, Jerome Powell, que foi usado na semana passada, assustou bem os mercados, se deve também confirmar
juros mais altos, uma agressividade maior com juros no mundo, em linha com o que disse a Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, que teve um tom bem duro também. Ontem a gente falou sobre isso aqui. E aí esse temor de aumento de juros também traz um temor de recessão. Então os analistas também dizendo que depois de dados fracos de vendas de imóveis nos Estados Unidos ontem, caíram 16% no ano contra ano, maior queda em 9 anos, PMIs, índices de atividade fracos na Europa, os analistas estão falando que o temor do mercado está migrando do temor de inflação para o temor sobre recessão. As ações de tecnologia estão sofrendo muito nesse cenário, com o aumento de juros, elas têm um fluxo ali previsto para o longo prazo, então quando aumenta juros, aumenta a taxa de desconto sobre quanto que elas valem no presente, isso prejudica muito as ações de tecnologia. Ontem o maior tombo foi do Snapchat, caiu 43% depois que a empresa cortou as previsões para o futuro, então um cenário bem ruim para ações de tecnologia e varejo, que são as que mais sofrem com esse cenário de aumento de juros e temor de recessão. O que está trazendo algum alívio? O PIB da Alemanha, que saiu nessa quarta-feira, a economia alemã cresceu 0,2% no primeiro trimestre, é a maior economia da Europa, tinha um temor de recessão da Alemanha, já que o PIB da Alemanha caiu no último trimestre do ano passado. Se tivesse mais uma queda, seria configurada a recessão, mas então afastou esse risco. Isso trouxe também um certo ânimo. Mas, para encerrar essa análise aqui de mercado, o que a gente tem é esses suspiros aí de alívios, com um dado que vem um pouquinho melhor, às vezes com algum estímulo na China, mas o pano de fundo é realmente um mundo que está caminhando para juros maiores, inflação mais alta, e com isso os juros esfriando as economias e trazendo risco de recessão. E aí, o que coroa esse cenário, coroou o pessimismo do mercado ontem, foram duas falas aqui que eu queria destacar, duas notícias. Uma delas foi o Michael Burry, que é o médico que antecipou a crise de 2008, que foi inclusive interpretado pelo Christian Bale no filme A Grande Aposta, então muitos de vocês devem lembrar dele. Ele fez um tweet ontem, quando ele tweeta, o mercado todo acompanha, um tweet bem enigmático, que ele disse o seguinte, ele falou: como disse em 2008, é como ver um avião cair, machuca, não é divertido, não estou sorrindo. Depois ele logo apagou, normalmente ele faz uns tweets e depois apaga, mas isso trouxe ali uma interpretação no mercado de que ele estaria comparando o momento atual com a crise de 2008. Uma outra fala também bem preocupante de ontem foi do mega investidor George Soros, que lá no Fórum Econômico Mundial de Davos disse que o conflito na Ucrânia pode levar o mundo a uma terceira guerra mundial. Então, acho que esses dois fatos, eles são muito emblemáticos do dia de ontem e mostram o tamanho dos riscos que estão na mesa, né? E como os mercados, às vezes, eles trabalham muito mais com risco do que com fatos, esses temores, eles estão afetando bastante o mercado. Ainda que a gente tenha conversado com o João Lorenzi, da Encore, que é analista da Encore, e ele tenha falado que ele não vê, por enquanto, esse risco tão grande, não acha que a gente pode entrar num momento de recessão, assim como em 2008. A visão hoje do mercado é assim, ela está passando lentamente para... Estava crescendo muito rápido, agora a conversa virou estagflação e alguns já estão falando de recessão, né? E aí alguns falando de uma recessão mais forte, como a gente está até comparando com 2008. O mercado, não acham isso, tá? Tanto que os preços dos ativos, se achassem isso, eles estariam bem mais descontados, eu diria. Agora, o mercado, ele enxerga que o problema hoje de preços globais e de commodities, ele tende a diminuir só com uma coisa, diminuição de demanda. E isso passa, querendo ou não, por um crescimento mais baixo. Olha, aqui no Brasil estamos lidando também com essa inflação mais alta. O resultado do IPCA 15 de ontem, eu já sei que todos vocês olharam já para o preço da batata que caiu, o preço do tomate que subiu, enfim, essas altas e baixas que acontecem dentro do índice, mas o mais importante é passar disso, é olhar para um fenômeno que foi observado ontem nos núcleos de inflação, que são essas medidas que expurgam, que desconsideram aqueles preços muito voláteis. E é essa chamada uma medida de inflação estrutural. Os núcleos subiram para 2 dígitos pela primeira vez no cálculo de muitas casas que passaram a utilizar essa referência nos últimos 10 anos. Essa é uma demonstração, como me disse o Felipe Sichel, do Modal, de que a inflação está mais espalhada, ela vai ficar mais tempo, ela vai ser mais difícil de combater, uma inércia mais forte. E o mercado de juros, ontem, na terça-feira, já mudou também a expectativa para o próximo Copom. Faltam 20 dias para a reunião do Comitê de Política Monetária
mas agora a aposta majoritária é para uma continuidade do aperto monetário. O Banco Central dificilmente vai conseguir parar na próxima reunião com uma alta de 0,5 ponto percentual ou 0,75, vai ter que seguir subindo os juros, acompanhando o movimento dos bancos centrais lá fora, que estão apontando aí para serem mais duros, e também segurando essa inflação que surpreende. O IPCA 15, por exemplo, veio acima do esperado. O José Francisco Lima Gonçalves, do Banco Fator, um cara experiente de mercado, apontou para um problema derivado disso, quer dizer, o que vai acontecer com esse cenário, e tudo mostra, tudo sinaliza que a convergência do IPCA à meta de inflação, que para esse ano, por exemplo, é 3,5, já dançou, para o ano que vem é 3,25, as previsões estão indo mais perto de 5%, ou seja, dificilmente, a não ser que aconteça uma coisa, o Banco Central vai conseguir cumprir. Então, o José Francisco chama a atenção para essa convergência ganhar um prazo mais longo e provavelmente ficar só para 2024. Isso não vai ser culpa do Banco Central ou de alguém especificamente, é simplesmente a força de um movimento muito intenso, espalhado no mundo inteiro, como eu comecei dizendo aqui, é um problema global, difuso, e cada um lida com ele à sua maneira. Aqui no Brasil, além da reação do Banco Central, nós temos outras tentativas para tentar segurar a inflação, nem que seja pela caneta. Bom, outro assunto importante do dia é a questão do ICMS, né? Então tinha a previsão de votação do teto de 17% para o ICMS sobre energia, transporte, comunicação e combustíveis, mas foi adiada a discussão desse projeto e aí outras coisas, novos elementos entraram então em discussão. Um deles é que os estados estão pedindo a compensação pela perda de arrecadação que vão ter com esse teto do ICMS de 17%, estão dizendo que o governo federal vai ter que pagar essa arrecadação que eles tiverem a menos, né, arrecadação menor, então uma espécie de compensação aí, vamos ver como que vai ficar essa questão. E o outro ponto também é reduzir os setores que vão ser afetados por esse teto do ICMS. Tiraram telecomunicação e transporte, né, Thaís? A ideia, a apuração do Gustavo Uribe é ir limpando um pouco esse negócio e fazendo compensações, né, Priscila? Assim, o projeto original, do jeito que queria Arthur Lira, ele não passou, ele não convenceu, a reunião com os líderes ontem mostrou que daquele jeito não ia sair, e agora apareceu assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos botar um gatilho nesse negócio aí. Se a arrecadação dos estados cair mais do que 5%, o Tesouro Nacional vem em compensa. Olha que beleza, né? Tudo no bolso da viúva, ou no meu, no nosso dinheirinho, meus caros, o Tesouro Nacional sendo chamado. Tudo que o Paulo Guedes não queria, se fosse para usar dinheiro do Tesouro Nacional para segurar o preço dos combustíveis, já tinha feito fundo de estabilização, cota de estabilização, subsídio, cheque gás, cheque diesel, e nada disso passou também pelo ministro Paulo Guedes, porque é tirar dinheiro do Tesouro Nacional. Aliás, o dinheiro tem que vir do orçamento público, que o orçamento público, o dinheiro é do nosso imposto. É a arrecadação dos impostos que o Estado arrecada no Brasil. Então, o dinheiro teria que sair do orçamento público. Qual é a despesa que a gente tem? A política pública X precisa de um montante Y de recursos. Então, tá bom. Então, vamos prever isso aqui no orçamento deste ano, porque é um problema deste ano. Ano que vem se repetiu. Beleza, vamos botar no orçamento. Mas no orçamento, a prioridade é 94%, 95% despesa obrigatória, e esse pouquinho que sobra, o Congresso Nacional aproveitou para botar a mão em dezenas de bilhões de reais com as emendas de relator. Então, é assim, né? Eu já falei esse ditado aqui, em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. No final, o ditado está sendo questionado, porque assim, todo mundo tem razão. Ninguém quer imposto alto, ninguém quer preço dos combustíveis agora. Precisa fazer uma solução crível, que seja sustentável no longo tempo, né? Colocar a conta na viúva, não sei se vai funcionar, Priscila. Outro ditado é, quando um não quer, dois não brigam, né? E o que a gente está vendo é uma briga enorme, então, entre governos estaduais, governo federal, também o Congresso aí no meio. Então, além dessa questão aí do ICMS, essas discussões sobre como que vai ficar esse teto do ICMS, esse projeto, compensação e tudo, tem também a outra briga que é do governo federal, dizendo que a culpa é dos estados pelo alto preço dos combustíveis e de outros produtos também. E aí, o que o governo, o novo episódio também dessa novela é que, depois da definição da alíquota fixa do ICMS, e aquela manobra que a gente vem falando aqui, que os governadores criaram um convênio, né? Os governos estaduais criaram um convênio para deixar uma transição para o ICMS e aí não reduzir o ICMS. Agora teve o primeiro ato de tentativa do governo de trazer o ICMS para baixo, então
então o governo entrou com a AGU com um pedido para que o STF tirasse esse convênio, acabasse com esse convênio, daí o André Mendonça acatou esse pedido, só que só tirando aquele fator de desconto, aquele fator de equalização sobre o ICMS, o teto do ICMS que ficou definido. Agora o governo federal, por meio da AGU, pediu de novo, mas para que seja ampliada essa decisão e para que o convênio, essa regra de transição do ICMS, ela seja excluída por completo. E aí, com isso, os estados passem a adotar uma alíquota fixa de ICMS menor do que a que era adotada antes. Então, essa decisão está sendo judicializada pelo governo, só que, basicamente, o que o governo está fazendo é tentar enquadrar os estados para fazer com que os estados adotem um ICMS menor para os preços dos combustíveis. Talvez tenha ficado um pouco técnica essa discussão, o teto e tal, mas, sim, resumindo o que está acontecendo. O governo federal diz que a culpa dos preços altos é dos estados, os estados dizem que o governo federal tem que fazer aquele fundo de equalização com dividendos da Petrobras para segurar o preço dos combustíveis, estados falam para o governo federal que ele tem que compensar eventuais perdas dos estados, se tiver esse teto mesmo do ICMS, e o que a gente vê é que ninguém na política quer ficar com essa batata quente do aumento de preços num ano de eleição, enquanto isso o que fica acontecendo é que fica um vai e volta, né, uma briga entre os entes federativos e não há nenhuma solução prática, por enquanto, para o aumento de preços. O que alguns economistas apontam que poderia ser uma solução razoável seria um pouco das duas coisas, né? Se os entes se conversassem mais, assumissem que existe um aumento muito forte dos preços nesse momento, que é preciso fazer algo. E aí, fazer talvez esse fundo de equalização para tentar amortecer um pouco os preços no momento em que o mundo todo está tentando também conter aumento de preços, os países estão tentando buscar soluções para isso, com guerra na Ucrânia, com aumento do preço do petróleo, mas por outro lado também com a arrecadação muito alta que os estados tiveram, trazer talvez alguma medida provisória, enquanto tem essa arrecadação alta, né, para os estados também reduzirem os impostos talvez temporariamente. O grande problema é reduzir esses impostos e gerar uma perda de arrecadação lá na frente, quando a arrecadação dos estados não tiver inflada como está agora, que foi inflada por causa de justamente inflação, preço alto de petróleo e tudo isso poderia gerar problemas futuros. Então, por que não trazer uma solução temporária? A resposta é porque eles não se conversam, né? Então, a busca é sempre por uma questão política, né? E não por algo que realmente vai beneficiar a sociedade. Isso a gente está discutindo medidas emergenciais para contornar problemas, né? Porque as causas não foram combatidas antes, não houve um planejamento, então fica nessa discussão de como contornar esses aumentos de preços daqui para frente. Discussões que a gente deve ver, assim, contornando e em pauta no noticiário aí ainda pelos próximos dias e até as eleições, né, Thaís? Porque ninguém vai querer ficar com o ônus, né, desse aumento de preços. É impossível, né? Não, você fala sempre, né? Batata quente. Quem vai segurar a batata quente? Vocês acharam, né, que vocês iam ficar livres, né, dela, mas não, ela tá de volta. Aliás, ela nunca saiu do noticiário, nós estamos falando, claro, da Petrobras. Hoje tem reunião do Conselho, uma reunião ordinária do Conselho de Administração da companhia, que tinha uma pauta. Óbvio que eles estão discutindo em toda a reunião, certamente está rolando o assunto da pressão e dos ataques que a Petrobras tem sofrido do próprio presidente da República, não é mais uma coisa velada. Ontem nós falamos aqui, né, que acabou o constrangimento de detonar a Petrobras e de fazer interferências na Petrobras. As ações da companhia caíram ontem, a Petrobras já está bastante descontada, mas eu acho que o valor da ação em si, ele não está exatamente refletindo a percepção de risco sobre a Petrobras, porque óbvio que há uma expectativa de que o estatuto vai resistir, de que a diretoria da Petrobras vai resistir, mas como o próprio João Lorenzi, da Incor, falou conosco no Money, nós ouvimos ele agora há pouco falando da situação do mundo todo, e sobre a Petrobras, ele disse assim, olha, o que não pode acontecer é mudança na diretoria e um conselho muito forte, porque essas duas novidades fortalecem uma mudança do estatuto, facilitam uma mudança do estatuto. E na hora que mexer no estatuto, mudou a regra. E sem o constrangimento, que agora nós vamos interferir mesmo, as notas oficiais, o Ministério solta nota, não sei, a própria Petrobras solta uma nota, isso aí é para cumprir regra da CVM, mas assim, a própria lei das estatais, que passou a ser uma baliza importantíssima nesse debate, está sendo bypassada, né? Porque, afinal de contas, temos aí um jornalista, um executivo formado em comunicação para assumir a maior empresa do Brasil, que tem o maior volume de investimentos por ano do país. Não é qualquer bolinho, não é uma coisa simples de
tocar e, portanto, vamos entender aí como é que vai ser a resistência dessa diretoria que está aí e a mudança do conselho que vai obrigatoriamente ter que acontecer na Assembleia Geral dos Acionistas, que vai precisar ser convocada para destituir esse conselho, nomear o próximo e daí o Caio de Andrade ser confirmado como novo e quarto presidente da Petrobras. Se a gente for contar a indicação do Adriano Pires, que acabou desistindo antes que fosse negado ali pelo Comitê de Pessoas, já é o quinto presidente da Petrobras no governo de Jair Bolsonaro. Como essa série ainda vai ter muitos episódios, né? A gente vai continuar falando deles aqui nos próximos dias. Enquanto isso, se cuidem, um beijo e até a próxima. Tchau! Com a apresentação de Thaís Hered, Priscila Yasbeck, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.